Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Como sempre, é uma alegria poder receber você aqui. Olha, sabe que você pode se tornar um membro, um inscrito, se inscrever aqui no canal. Em algum lugar desta tela está aí, inscreva-se, aperte em cima, aperte no sininho de notificação e me siga. Junto comigo, vamos evangelizar muito mais pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Dando bastante likes, muitos OKs, confirmando, comentando e, claro, convidando pessoas para se tornar membros do canal. Divulgue aí nas suas redes sociais, divulgue aí este vídeo para que essas pessoas sejam alcançadas e nós cheguemos a muitos lares para evangelizar. Tá certo, queridos? Pois é, vamos iniciar nossa oração de hoje, nosso retiro espiritual no 28º dia. Pelo sinal da Santa Cruz, orando a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, hoje o tema do nosso retiro é o exemplo de Cristo crucificado. Estamos na terça-feira da quarta semana da Quaresma. Nesse grande retiro espiritual, gente, está sendo uma bênção, não sei para você, mas para mim, que estou fazendo todos os dias, para o testemunho de outras pessoas. Você pode aproveitar no comentário, dar o seu testemunho. Como é que está sendo para você o retiro espiritual da Quaresma? O que tem trazido de novo para você na vivência desse retiro espiritual? Isso é muito importante para que, através da nossa partilha, muitas mais pessoas sejam alcançadas. Nosso Senhor assumiu natureza humana para reparar a queda do homem. Jesus assume a nossa natureza para reparar a nossa queda. Mas quem foi o autor desta queda? O Adão, primeiro, lá no livro do Gênesis, o primeiro Adão. Ele, por desobediência de Eva, claro, mas também dele, porque também ele comeu do fruto da árvore proibida que Deus havia dito. Veja, que pecado foi esse de Adão? Deus só quer o nosso bem. Veja, desde o início da criação, todas as coisas foram criadas e Deus deu um nome, Deus deu para Adão colocar um nome em cada coisa criada. Quem é mais importante de tudo que foi criado? O homem. E o homem foi criado à imagem de quem? De Deus. Os anjos não têm a imagem de Deus. Por isso, os decaídos, os espíritos decaídos, os anjos decaídos, os demônios, o demônio detesta a imagem e semelhança de Deus que está onde? Impressa em quem? Em você e em mim. Por isso, a batalha é muito grande e Jesus, ele veio ser o exemplo de crucificado, de como nós devemos viver a nossa cruz de cada dia. O pecado do homem consistiu em ter o homem se apegado aos bens corporais e se desinteressado nos bens espirituais. Amados, não existe só bens corporais, tampouco só bens espirituais. Existe um equilíbrio que precisa acontecer dentro de nós, de dentro para fora. Este equilíbrio desta realidade. Não podemos ser só espirituais, tampouco só carnais, porque nós somos formados assim, constituídos de alma e corpo. O Espírito habita em nós e gera vida. Então, não podemos ficar pensando em viver uma vida de qualquer jeito ou levando na barriga. Jesus vem nos ensinar, ele vem dar o exemplo de Cristo crucificado, o exemplo de ser crucificado com ele. Cristo quis nascer de pais pobres, mas perfeitos em virtudes, para nos ensinar a não nos gloriarmos da natureza da carne
ou da riqueza dos pais. Ele viveu uma vida pobre para ensinar o desprezo às riquezas. Viveu sem honrarias para arrancar os homens da cobiça desordenada deste pecado. Então, suportou os trabalhos, a sede, a fome, os tormentos corporais, para que os homens, desejosos de prazeres e delícias, não se deixarem desviar do bem da virtude pela miséria da vida. Não. E Cristo vem nos fazer entender que o nosso caminho, a nossa vivência, a nossa fé, ela precisa ser vivencial, porque ela vai construindo as nossas casas, nossos prédios, vai construindo tudo, uma vida interior que vai sendo invadida pela presença do Espírito Santo. Diz ainda Santo Tomás que era conveniente que o Filho de Deus humanado morresse, a fim de que, por temor da morte, não abandonássemos a vida eterna, e para que não temêssemos a morte ignominiosa, escolheu a pior morte, e a morte de cruz. Quão dolorosa é esta morte de cruz! Também foi conveniente que o Filho de Deus humanado sofresse a morte, a fim de que, por seu exemplo, fosse estimulados à virtude. Assumindo a nossa cruz de cada dia, assumindo as nossas mortes de cada dia, porque ninguém precisa ir atrás, a morte aparece, gente. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nós vamos vendo com muita clareza e destreza que as coisas vão acontecendo ao ponto de nos apontar próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nós, como precisamos abraçar santamente todo este mistério de Cristo que vem trazer a nós uma vida nova. Cristo também sofreu por nós, deixando-vos, por exemplo, a tribulação dos ultrajes da flagelação, da cruz, morte, para que marchássemos sobre suas pegadas, suportamos por Cristo tribulações e sofrimentos. Como podemos fazer isso? Abraçando toda uma vida, a vida de Cristo que Ele abraçou para nos mostrar a eternidade, o caminho de santidade, que não se pode perder simplesmente por maneira de pensar, por egoísmo, porque eu desejo ser diferente do outro. Gente, não é nada pode ser feito para a nossa glória, mas tudo para a glória de Deus. Entendemos isso? Você entendeu como nós precisamos realmente definir na nossa vida o que é da glória de Deus, para a glória de Deus, o que é para nós ou para outrem, que é a nossa vida não deve estar voltada para o outro que não seja Cristo, mas é Cristo que nos ensina a ver o outro, a enxergar o outro. É preciso viver a experiência com o outro. Bem, hoje o nosso estudo bíblico está tirando aqui no Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 16. Queres ficar curado? Diz o versículo 6. A pergunta de Jesus, cheia de compaixão por este homem que há 38 anos era paralítico, vem ao encontro de uma situação mais profunda. Não se sabe a causa da sua paralisia tão longa, mas se percebe a causa que possa ter mantido ele assim por tantos tempos. A cura que o Senhor realiza na vida desse homem está relacionada com o perdão dos seus pecados. Gente, uma pessoa que está com ódio no coração, ela não consegue perdoar. Ela pode até disfarçar, dizer que está tudo bem, mas não está bem.
Enquanto o perdão não for, melhor, não tocar a realidade, vai continuar sempre o questionamento, perguntar se será que é isso mesmo, entendeu? É desafiante, né? Queres ficar curado? É uma pergunta assim muito bela para a nossa vida. É preciso experimentar do dom da caridade de Deus. Se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus não tem limites. Deus é ilimitado. Em Deus não existe limite para que todos possam ser resgatados. Amados, fique hoje com o estudo bíblico, João capítulo 5, versículo de 1 a 16. Reze, coloque a sua intenção no dia de hoje. O que Deus está te falando através deste evangelho? Anote no seu caderno. É bom ter um caderno de oração para nos ajudar a ser fiéis, cada dia mais fiéis à vontade de Deus, porque Deus quer transformar a nossa vida na vida dele. Deus quer restaurar a nossa vida na vida dele, na vida do outro, em todo instante, a todo momento. Portanto, queridos, façamos nosso retiro espiritual do dia de hoje, estejamos felizes porque estamos caminhando para a Semana Santa. Que Deus te abençoe. Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.